Ajeitar Vamos aqui a agenda embora. também. É um processo. Um bocado de gente entrando aí também. Olha aí, o negócio tá bom. 30 pessoas online já. É, tá movimentado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui os comentários aqui. Pronto, gente. É às 11 horas, né? Preterivelmente. Bom dia a todos, né? Eu sou Sabrina, contadora, professora de graduação e de pós. Sou conselheira, né, do CRCPE, da Câmara de Desenvolvimento Profissional. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos os profissionais da contabilidade, dos estudantes e todos os amigos aí que estão entrando, né, nessa live, agora às 11 horas da manhã. Aproveito para parabenizar a todos, né, pelo Dia do Contabilista, que foi no último dia 25, né, no sábado passado, né, um momento de comemoração e de percepção de quanto nós somos essenciais, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando, né, por conta do Covid-19, e entre outras coisas, né, por conta da saúde financeira das empresas. Hoje a gente está aqui, gente, para bater um papo com o professor contador mestre em Ciências Contábeis pela UFPE, pesquisador com diversos trabalhos publicados nos principais congressos e periódicos científicos nacionais. Ele é professor de graduação, de pós-graduação em diversos cursos da área de negócios. Ele também é um experiente perito contábil, atuando nas esferas trabalhista, civil e federal. Ele é o nosso querido professor João Gabriel, né, que está aqui junto conosco. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai tratar do tema a obrigatoriedade do CNPC para os peritos contábeis. Mas, João, antes da gente iniciar no tema propriamente dito, eu gostaria que você situasse todos os nossos colegas que estão aí na nossa live, né, em relação à perícia contábil, em relação à ramificação da contabilidade, que é a perícia contábil. Fala um pouquinho para a gente o que é essa área, quem pode, né, quem não pode, antes da gente iniciar no tema propriamente dito. Tá bom. Bom dia, Sabrina. Primeiro, agradeço demais o convite do CRCPE e prazer estar aqui dividindo esse momento com você, tá? Então vamos lá, dar uma situadazinha aqui sobre perícia contábil, né? É, no Brasil, inclusive, o ramo mais antigo da contabilidade, tá? Falando-se de Brasil, né? Que ela foi, inclusive, regulamentada antes mesmo da atividade contador, como a gente conhece, com conselhos e etc. Então, 10 a 15 anos, mais ou menos, antes de se regulamentar a profissão de contador no Brasil, já havia se regulamentado a atividade de perito contábil, né? Mas ainda não é tão, assim, vamos dizer, conhecida do grande público da contabilidade, né? Uma ramificação que fica ali um tanto escondida. Acho que talvez um pouco por já ser ali final de curso, né? Muita gente já se decidiu o que é que quer fazer e tudo, mas assim, vamos lá, falando de perícia primeiro, no geral, que aí a gente entende o que é a perícia contábil, né? A perícia, ela é sempre a busca por opinião de um especialista no assunto, tá? Então é até comum quem tem plano de saúde, por exemplo, sabe disso, né? Você vai autorizar uma cirurgia, alguma coisa do tipo, você passa por uma perícia médica, né? Ou seja, a opinião do especialista no assunto para ver se realmente você precisa daquela cirurgia, ou até o próprio INSS, né? Tem as perícias lá também. Então isso é muito comum em diversas áreas do conhecimento, né? Então é sempre que alguém precisa da opinião de um especialista realmente no assunto, vai solicitar a opinião de um perito, e aí trazendo para a nossa área, sempre que a opinião for sobre patrimônio, né, que é o nosso objeto de estudo, e etc., então aí vai se buscar a opinião de nós, que somos especialistas no assunto patrimônio, tá? E aí aparece a figura do perito contábil para justamente dar essa opinião. E aí só uma observaçãozinha, né? Hoje em dia a gente não tem mais a formação de novos técnicos em contabilidade,
porque já foi extinto, mas a perícia ela está no trio ali de atividades que são também exclusivas do bacharel em ciências contábeis, tá? Então a perícia, junto com a auditoria e com o magistério, né, com o dar aula, estão ali no grupo das três atividades que só quem é bacharel em contabilidade Pode pode atuar. exercer. Ó, Isso. Acho que a gente tá contando deu aí para com vários resumir. amigos, viu, João? Tô Inclusive, Ítalo, agora há vendo. pouco acenou aí nosso amigo Arnaldo. Obrigada pela Achei. presença, gente, e todos os conselheiros, estudantes, profissionais da área. A gente agradece muito a participação de vocês aí nessa temática que é tão importante, esclarecedora, que o professor João vem aí atuar com a gente nesse momento, né? Pode continuar, professor. Bom, acho que explicando aí de perícia contábil é basicamente isso, né? Agradecer aí a presença de todo mundo que está participando, uma honra, né? Os alunos, estou vendo aqui alguns alunos, ex-alunos também. Maravilha, vamos embora. Você estava contextualizando a perícia, né? Situando, né, o que é, quem pode, né? Que é o profissional do bacharel de ciências contábeis. E aí a gente entra na temática propriamente dita, que é a obrigatoriedade do CNPC. Então, o que é de fato o CNPC, João? Pronto, então vamos lá. A CNPC é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, né? E ele foi criado através da resolução, até anotei aqui para não esquecer o número, é 1502, resolução 1502 do Conselho Federal de Contabilidade, lá do ano 2016. Ela cria esse cadastro, tá, para que os peritos passem a fazer parte dele. Então, num primeiro momento, essa resolução já abre essa margem lá. Para quem já atua como perito, basta seguir as regras lá de envio de documentação probatória para o próprio conselho, e aí você já vai participar do cadastro, né? Isso até entre 2016 e 2017, tá bom? Que foi o meu caso, eu já atuava como perito antes do ano 2016, então me bastou ir aos colegas que já eram da área, né, enviar o documento para o conselho, e aí você passava a fazer parte desse Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. E aí a própria resolução, ela vai dizer o seguinte também, que a partir de 2018, quem quiser entrar vai precisar fazer uma prova, né, para entrar. Essa prova chamada Exame de Qualificação Técnica, né, que vai ser descrito por uma outra norma do CFC. Mas aí, só para esclarecer um primeiro ponto, essa resolução 1502, ela fala isso de forma clara lá. Ela está de acordo com o nosso Código de Processo Civil brasileiro, né, que diz o seguinte: esse cadastro, como qualquer cadastro de qualquer conselho, tá? É assim que funciona no ordenamento jurídico brasileiro. Ele é fornecido à justiça, né, às varas e etc., como um cadastro de forma consultiva, tá? Isso até em respeito ao Código de Processo Civil. Não só acontece com contadores, mas com qualquer relação de qualquer conselho com a justiça. A justiça busca nos conselhos de forma consultiva saber quem é apto, quem não é, etc. Mas a palavra final fica para a justiça, tá? De como é que ela decide formar esses cadastros. E aí, essa resolução 1502, ela vai, cria esse cadastro, torna obrigatória a presença, para quem quer ter presença nele, a partir de 2018, fazer essa prova, o EQT, Exame de Qualificação Contábil, né? E aí ele vai ser regulado na parte de perícia contábil pela NBC PP02, que pouca gente acha, até sabe que existe, né? Muita gente acha que só existe uma norma profissional de perícia, mas na verdade são duas. E aí a NBC-PP02 é quem vai tratar das diretrizes desse exame de qualificação, onde vai estabelecer as regras, né? Uma prova que, no mínimo, ela tem que ocorrer anualmente, e é como vem acontecendo, tá?
ela tem um paralelo muito parecido com o KNAI, né, que não é aquele KNAI de empresa, é KNAI com I no final, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Então, ela é muito parecida com esse KNAI, tá? E aí, pelo menos uma vez por ano, é o que diz a norma. Atualmente vem acontecendo só uma vez por ano mesmo, mas, por exemplo, o KNAI ele já tem tanta demanda, né, que o próprio conselho já estava começando a editar ele 2 vezes por ano. Né? Acredito que esse ano deve ficar um pouco diferente, até por essa situação aí de pandemia e etc. Né? Talvez esse ano só tenha um, mas é possível que com o aumento de demanda passe a acontecer mais de uma vez por ano, inclusive, a prova no futuro próximo, mas atualmente geralmente fica lá no mês de setembro, por ali. E aí você faz essa prova, o que é que precisa para passar, né? Ela é uma prova que difere um pouquinho do exame de suficiência, na seguinte questão, ela tem parte objetiva e parte aberta. Né? O exame de suficiência a gente só tem a parte objetiva, e lá no exame de suficiência a gente precisa de 50% no mínimo para poder passar. Na prova do EQT, do exame de suficiência, a gente precisa de no mínimo 60% para passar nas duas partes. Tá? Não adianta eu tirar 100% de acerto na parte objetiva da prova e zerar ou tirar 20, 10% na parte aberta. Né? Isso, eu preciso de no mínimo 60% nessas duas partes para poder ser considerado aprovado nessa prova. Então, a prova um pouco mais... um pouquinho mais delicado aí o processo. Não é muito tranquilo. Assim como a do KNAI também não é, a dos auditores independentes, é um pouco complicada, mas melhorou. Já tá preparado para isso, né? E consegue. Isso. O assunto, né, o lado bom, talvez, aí é que é menos assunto, tá? Cai muito da parte do direito, né? Legislação de Código de Processo Civil, Código Civil e Constituição Federal, principalmente. E as normas ligadas à parte de perícia, né? Entenda-se também que todas as NBCP e NBCTG são de aplicação geral, Tem então, parte, portanto, né? são de aplicação do perito também. Do perito contábil. Gostaria de agradecer, João, a presença da nossa presidente, Dosivânia Reis, aí na nossa live. Ela está aqui nos acompanhando, junto com os demais conselheiros. A gente gostaria de agradecer muito a participação dela, né, e dos demais. E agora, João, a gente disse aí o que é o CNPC, mas qual é a visão do CFC sobre essa obrigatoriedade do CNPC? Bom, vamos lá. Até meio que havia uma dúvida aí do como é que fica o conselho em relação a isso, qual é o posicionamento do conselho. E essa dúvida acho que persistia com mais força até o início de março, quando o conselho ele editou a versão revisada das normas de perícia contábil, né? E aí eu acredito que agora eliminou de uma vez por todas, não tem o que se falar de dúvida nesse sentido, porque é o seguinte, como eu tinha dito aí nesse comecinho, a resolução ela é de 2016, né? A resolução que cria CNPC, etc. E a nossa norma de perícia contábil mais atual era até então de 2015, né? Então não tinha como ter essa bola de cristal para saber que um ano depois ia se aparecer. Mas aí na revisão, dentre diversos pontos muito bons que a revisão trouxe, tem dois a se destacar que ratificam, ao meu entender, bem a visão do Conselho sobre o tema, sobre o CNPC, que são os itens 2 e itens 5, eu acho, 2 e 4. Os itens 2 e 4 da norma profissional, quando ela passou por uma revisão, porque no item 2 é o item que vai definir o que é perito, né? E aí, antes, versão 2015, se dizia o seguinte, é o profissional contábil devidamente registrado no Conselho Federal de Contabilidade, no regional, né, perdão, de contabilidade, que não tem nenhuma pendência, etc.
E aí não tinha lá na versão 2015 dizendo assim, você tem que estar no CNPC. Mas explica-se, né? A resolução que criou o CNPC é de um ano depois. E aí agora, nessa revisão que aconteceu em 2020, uma ótima revisão, inclusive muito bem-vinda, vai estar lá claro agora, qualquer pessoa pode consultar a NBC PP01, com a revisada, né, de março de 2020, e vai estar lá, perito é aquele profissional devidamente registrado no conselho e também que consta no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Então, esse E é uma condição de adição, né? Então, você precisa ter essas duas obrigatoriamente para ser um perito nos termos da norma do Conselho Federal. E aí, também no item 4, vai se falar o seguinte: o perito ele está sujeito, aí diz lá, diversas normas profissionais, mas mais uma que realmente também ratifica é que diz que o perito ele está sujeito à NBC PG 12, que é a norma do Programa de Educação Profissional Continuada, né? Que é justamente vale para peritos contábeis, para auditores independentes, para os contadores que atuam ligados à CVM, né? E alguns outros. Então, a partir do momento que agora a revisão da norma, ela traz lá dizendo, primeiro, no próprio conceito de perito, de que ele tem que ser essa pessoa que está tanto registrada no CRC, tudo direitinho, né? E no CNPC, ela também deixa claro lá que aplica-se ao perito o disposto na norma profissional geral 12, que é esse programa de educação continuada, que é uma obrigação, né, do perito, entre outros profissionais, como eu citei, o auditor independente, o contador que está vinculado à CVM, de você provar todo ano para o conselho que você está buscando se aperfeiçoar, estudar cada vez mais, né? E aí até explicando para o pessoal, quem não fizer, né? O que é que acontece? Você sai do cadastro, né? Você não cumpriu esse requisito, você sai do cadastro, você deixa de constar, isso. E aí como é que funciona? Normalmente são 40 pontos que você tem que fazer, né? Tá tudo direitinho lá, escrito na norma. E aí até recentemente o Conselho Federal, até pelo momento que a gente está vivendo também, emitiu um documento dizendo que esse ano em específico está reduzido pela metade, né? Então, para esse ano, devido à pandemia e etc., que a gente está vivendo, está reduzido pela metade. Então, para 2020 especificamente, fica 20 pontos. Mas o normal é que se cumpra no mínimo 40 pontos. 40 pontos. Então, essa versão 2020 aí da norma deixa muito claro que não tem nada de opcional, não, no Cadastro Nacional de Peritos, que do ponto de vista normativo, do ponto de vista de conselho de classe, é obrigatório, sim, que o perito esteja, que ele conste nesse cadastro. E aí eu acho que isso resolve um pouco essa discussão que se levanta de é obrigatório ou não, faz quem quer. Bom, do ponto de vista normativo da nossa profissão, do nosso conselho, é obrigatório, sim. Obrigatório, né? Pode pegar. Não tem o que discutir. O conselheiro Arnaldo aqui fez uma brilhante observação. Sabe quem que contribuiu para essa revisão? Dessa questão eu sei que foi o mestre PC, né? Paulo César. Exatamente. O conselheiro Paulo César, professor, contribuiu brilhantemente aí nessa revisão, né? Que se fazia necessário, né? Incluir esse E de adição, né? Para dar aquele brilho a mais aí na norma em relação à profissão do perito contábil, né? Tinha que ser ele, né? Não podia ser outra pessoa, né? Grande mestre Paulo César. Eu tive num curso dele ano passado, no conselho, onde ele estava, até ele comentou lá nesse curso o que é que ele ia sugerir e etc. E realmente ficou muito, muito, muito mais bem ajustado, que já era bom, conseguiu melhorar, né, com essa revisão. Exatamente. Mas basicamente isso, tá? De deixar claro que do ponto de vista da nosso conselho de classe, e aí não é uma opção seguir o que o conselho de classe diz, né? É uma obrigação, né? Tá claro lá, itens 2 e 4, amarrando direitinho de que, sim, é obrigatório esse cadastro, não tem o que se discutir mais do ponto de vista do conselho.
E a gente lembra também que para o desenvolvimento profissional, né, dos contadores, a gente também no programa de educação continuada ofertado pelo CRC, né, e pela APIGEP, alguns de forma gratuita, né, a gente tem também essa pontuação para esse profissional poder cumprir os 40 pontos, né, que no caso agora de 2020 serão 20 pontos devido à pandemia, né? Então, que fique claro que tem essa obrigatoriedade, né? E que também tem essa alternativa a mais, né? Para que o profissional se desenvolva nessas duas entidades, né? Tanto no CRC, na educação continuada, né? Que é em parceria, né? Através da Câmara de Desenvolvimento Profissional e da APGEP também, né? E você, melhor do que eu, né? Pode falar isso enquanto perito contábil, né? Em relação à APGEP, né, tem toda essa questão aí trabalhado junto à programação, né, de cursos, né, que conta com pontuação para a educação continuada do perito. Perfeito, Sabrina. Até bom ter tocado na APGEP, né, que para os que estão vendo, caso não conheçam, é a Associação dos Peritos Judiciais do Estado de Pernambuco, que até muitos me perguntam o seguinte: eu preciso necessariamente estar vinculado a alguma associação como essa? E aí a resposta, assim, sendo a resposta bastante direta, não. Tá? O que você precisa é estar no CNPC. Mas as associações, elas têm um papel fundamental, como você já destacou, e a PIGEP eu posso falar por conhecer mais de perto, né? O próprio Paulo César já foi presidente lá. Elas têm esse papel fundamental também no desenvolvimento da atividade de perito contador, né? E, embora não seja obrigatório, a norma não obriga você a se vincular a alguma associação ou confederação. Na maioria dos estados tem a sua própria, tá? Mas eu vejo como sendo de bom, um plus, né? É Você um plus ter a esse mais. vínculo, com certeza. A gente lembra também, o vice-presidente Arnaldo, conselheiro, ele está informando aqui, né, para os demais, né, trazendo esse conhecimento que a gente tem uma Câmara Técnica de Perícia Contábil recém-instalada no CRCPE, que vai trazer, né, uma amplitude maior, né, um plus a mais, né, para acolher os nossos queridos colegas, né, peritos contábeis, a nossa casa, que é o CRCPE, né? João, Perfeito. Ô, dando continuidade aí, qual é a visão da justiça sobre a obrigatoriedade do CNPC? Pronto, vamos lá. Do ponto de vista da justiça, ainda existe uma certa confusão, e por incrível que pareça, é triste dizer isso, mas confusão criada por contadores, inclusive, tá? Nossa, Tem um determinado associação aí de classe, que acho que não vale nem a pena citar nome aqui, porque me parece que o que eles querem é chamar atenção, né? Mas eles entraram na justiça no ano 2016 ou 2017, acredito que em 2016, né? Então, contadores que acionaram a justiça para barrar o CNPC, para barrar essa obrigatoriedade que o Conselho colocou, tá? E aí eles acionaram via Tribunal Federal, né, o TRF1, tá? Que ele não tem, aqui não se aplica, né? Aqui em Pernambuco não é o TRF1, mas enfim, o que é que eles alegaram e perderam, já adianto, né? Ainda bem, mas aí criou esse cenário de incerteza no ambiente jurídico e tal, né? A decisão dos desembargadores é bem recente, eu acho que ela saiu 1 ou 2 semanas antes da revisão 1, né, da norma, onde se reclamava de que o Conselho estava querendo se sobrepor ao que a Justiça manda ou não, né? Porque o Conselho não poderia obrigar ninguém a ter esse cadastro além do registro. Então, o primeiro ponto a dizer é que, no mínimo, já que se trata de profissionais da contabilidade, no mínimo, por baixo, falta de conhecimento do assunto, porque a própria resolução 1502, ela
Conselho Nacional de Justiça, a relação de qualquer conselho, não só o Conselho de Contabilidade, é de caráter consultivo. Você envia sua lista, suas regras para lá e, óbvio, cabe sim ao CNJ, cabe sim à Justiça a palavra final, mas isso é a relação com qualquer conselho, é assim que funciona. Exatamente. Então, no mínimo, quem entrou aí com esse processo desconhece a própria norma desconhece a própria relação, mas aí saiu a decisão, né, dos desembargadores, tá bom? Vai, Marco Grey Mas aí. Bom rever olha aí, você. Seja bem-vindo, igualmente. Marco. E aí já saiu essa decisão dos desembargadores, reforçando 100% a visão do Conselho Federal em cima disso, de que, primeiro, resta claro, o Código de Processo Civil não abre espaço para outra interpretação, de que é uma relação consultiva que os conselhos possuem com o CNJ, mas que em nada, não há nada que a Justiça falar contra esse Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Muito pelo contrário, os próprios desembargadores na decisão reconheceram que é uma iniciativa válida, muito boa do Conselho, né? Embora, obviamente, palavra final cabe ao CNJ, tá? E aí o que é que se diz, o que é que se acontece na prática ainda? Que eu tenho conversado com alguns colegas de outros estados, né, que atuam em outras áreas. Para você ser o perito do juízo, você precisa, via de regra, constar lá num cadastro da vara, Da tá? Vara. E aí cada vara ela é livre para criar as regras de seu próprio cadastro. Então, algumas não colocam o CNPC como obrigatório ainda, outras colocam. Porque, como eu disse, ao fim, né, vale o que o CNJ coloca de que é a decisão final de cada vara. Mas cada vez mais, isso aí eu venho percebendo, eu mesmo, enquanto profissional da área, conversando com outros colegas, que as varas estão se adaptando a isso. Cada vez mais isso é um caminho sem volta, né, de que vai se passar a ter como A questão da exigência isso, assim, obrigatoriedade, né? Do da profissional ter o obrigatoriedade. CNPq, né? Até porque assim, muitas varas elas já tinham suas próprias regras antes da criação do CNPC, e aí talvez até por falta de conhecimento, etc., não incluíram isso, né? É um processo que demora um pouco, a gente sabe, De adaptação. mas isso, perfeito. E aí eu acredito que novamente essa revisão que a norma passou, ela é bem-vinda no sentido de que agora não tem mais dúvida, não tem mais o que questionar se é obrigatório ou não, Porque né? E a aí norma já diz, né? é até meio triste saber que isso tenha partido de um grupo de contadores, né, para questionar isso, e até assim, bastante ofensivo o que essa associação, acredito, confederação coloca, de que, inclusive, espalhando em notas oficiais, né, algumas mentiras, que é bom colocar a verdade aqui, porque chegou até mim, por alguns alunos e ex-alunos, professor, isso aqui é verdade. Primeiro, dizendo que por conta disso o contador teria que pagar uma taxa a mais todo ano. Mentira, tá? Para Você paga conturbar o se processo, é para conturbar. é, você paga se quiser para estar numa associação como a APGEP, por exemplo. Mas como eu disse, é muito bom você estar lá também, É um mas não plus é a mais. obrigatório. Não é obrigatório. A taxa que você paga para o conselho é a mesma, estando no CNPC ou não, né? Essa taxa não aumenta. E aí, infelizmente, tem se disseminado essa notícia aí, de que você vai ter que pagar mais se você quiser ser por isso. Não procede de forma alguma. O que você tem é que cumprir o programa de educação profissional continuada, ponto. E segundo, também que andaram, essa tal associação aí andou espalhando, de que seria uma forma de obrigar você necessariamente a fazer os cursos do conselho, que também é mentira, tá? Você pode sim, e são ótimos cursos,
mas é um total desconhecimento da norma profissional 12, não é onde ela abre para, óbvio, o conselho pode fornecer curso, mas qualquer IES, por exemplo, pode oferecer curso que Pode. pontua, Tribunal de Contas, não A gente é, tem várias empresas de instituições contabilidade, perfeito, que né? têm Então convênio, né, estabelecer, com o CRC. claro, estabelecer aqui a verdade, né, de que Sim, claro. não é assim. Inclusive o próprio CRC também tem muitos cursos que são gratuitos, né? Sim. Então não é essa a finalidade, tá? Então são duas notícias que andam se espalhando por aí, né? As chamadas fake news, né? Que a gente, Que a gente vive tanto, né, nos infelizmente, dias vive atuais, né? tanto. E aí é bom esclarecer esses dois pontos de que realmente não procedem, tá? E são até caluniosos, né? Exato. E é triste que isso chegue até a gente. Infelizmente, a gente. Difícil rastrear a origem disso, né? Mas me parece que vem de próprios grupos de contadores divulgar esse tipo de informação que é É muito delicado, é delicado, é é delicado. delicado, é desrespeitoso com a classe e não procede, né? O mais grave de tudo é isso. Não procede, tá? Porque, Você. Pô, ô, desculpa, não, interrompi. não, nada, eu que te interrompi, desculpa. É porque, assim, o programa de educação continuada, ele vem com o intuito de manter o profissional atualizado, né? Perfeito. Então, assim, quando a gente visualiza um grupo tentando fazer esse tipo de situação, né, é bom a gente até ignorar mesmo, desprezar, porque eu acho que não é o intuito, né, a ideia, o objetivo fim, né, do programa de educação continuada, né? A gente tem um calendário de cursos, né, no CRC disponível, né, e em várias outras também entidades que passam, né, por todo um processo, né, de convênio, né, de se pode, se não pode, quanto é a questão da pontuação, se é autorizado ou não pelo CFC ou não. Tem todo um processo, né, para que isso ocorra, para que seja disponível para o profissional, para que o profissional ele possa se atualizar, né, e cumprir o programa de educação continuada. E tudo isso é muito bem pensado, é muito bem planejado pela Câmara de Desenvolvimento Profissional para a gente colocar isso disponível, não somente na região metropolitana, mas também como no interior de Pernambuco, né, como um todo, né, são excelentes os cursos, né, muitos gratuitos, como você já falou. Então, assim, é uma possibilidade que o profissional tem sim de se manter atualizado no mundo, né, principalmente a gente da contabilidade, né, que todo dia é uma novidade, né, a gente nem precisa dizer nesse momento, né, de pandemia, né, quantas medidas, né, ocorreram aí em uma semana, né, a gente teve que saber, se inteirar de tudo, né, Uhum. para poder passar para o nosso cliente, enfim. Então, assim, a gente, se tem isso disponível, a gente tem mais que utilizar mesmo, mais que se atualizar, porque senão a gente também está fora do mercado, né, João? Com certeza, e até uma dica, algo que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte, ó, pessoal, isso aqui é obrigatório para perito, para auditor independente, pessoal que trabalha com a CVM, etc. Mas mesmo que você não se enquadre nisso, eu acredito que é até muito bem-vindo que você faça anualmente essa sua atualização lá no programa de educação continuada, porque, poxa, né, pensa você concorrendo aí numa vaga de emprego ou até montando seu próprio negócio, e aí o seu cliente ou o seu empregador vê que mesmo não obrigado, você cumpre esses requisitos de atualização profissional, né? Eu não entendo como alguém pode pensar que isso prejudica de alguma forma, né, um profissional. Para quem conhece o programa de educação continuada, eu conheço, você conhece muito melhor do que eu. São cursos ótimos, né? Realmente, tanto os do próprio conselho quanto os das instituições vinculadas, como a APGEP e outros órgãos. É realmente triste que alguém ache que não tem pontos positivos nisso, né, Só Sabrina? tem ponto positivo. Pois Eu é. indico para os meus alunos, acredito que você também, né? Desde o início deles, da vida acadêmica deles, gente, a nossa casa é o Conselho Regional de Contabilidade. É lá que a gente tem que se apoiar, né? É lá que a gente tem que promover as nossas atualizações também. Se a gente tem oportunidade de forma gratuita ou de forma paga, às vezes as empresas, né, elas contribuem para esse processo. A gente tem que ir para lá sim. Ninguém está mais preparado do que a nossa própria casa, que é o Conselho Regional,
né, para poder passar isso para a gente, para poder atualizar a gente enquanto profissional da área contábil. E os peritos também, né, porque fazem parte, peritos, os auditores, enfim, toda essa ramificação que a contabilidade tem, né, são todos muito bem-vindos à nossa casa, né, porque lá tá para nos apoiar, né, para contribuir com toda a classe contábil, e é lá que a gente tem que se apoiar, se atualizar e caminhar junto aí na profissão. Perfeito, assino embaixo, realmente. É, E acho que até quem conhece é difícil ver alguém que não saia satisfeito, né, das capacitações, etc. Eu mesmo tenho satisfação 100% dos que eu participo, nunca vi ninguém reclamar. É realmente um desconhecimento de causa, né, como se diz. Desconhecimento Mas, de causa. é, é, Mas, João, a gente falou muito dessa questão aí da obrigatoriedade, né, do CNPC, né? Você, como perito contábil, o que é que você vislumbra aí diante dessa profissão tão linda que é a contabilidade, dessa ramificação enquanto perito contábil, né? Em relação ao mercado de trabalho, o que você consegue visualizar aí nesse campo de trabalho para aqueles que estão iniciando agora? Vamos falar um pouquinho. é. Bom, primeiro, ratificando minha opinião, né, pessoal, sou totalmente, 100%, 110% a favor do CNPC, Programa de Educação Continuada. Os desafios da profissão para quem está iniciando, né? Perito, via de regra, é uma profissão que se enquadra ali nos profissionais liberais e tal, né? Então, é o inerente a quem trabalha por demanda. Não é diferente de quando você tem a carteira assinada, que você já sabe, todo mês você vai receber aquilo ali, principalmente no começo, em perícia, ainda é um tanto incerto, né? Vão ter meses que você recebe um volume muito grande de serviço, tá? Outros meses pouco. Então é saber balancear esse financeiro, né? No início, não é tão simples assim. Mas aí, Vai uma então, vez né? A gente vai. Uma vez que a Essa, né? roda vai girando, também as coisas vão se equilibrando mais. E aí é o seguinte, o que pouca gente que está de fora percebe, eu vejo muita pergunta em relação ao perito do juízo, né? Perito do juízo. É uma possibilidade, mas não é a única dentro de perícia, tá? E você pode, além de ser o perito do juízo, você também trabalhar como assistente técnico, né? Para algumas das partes envolvidas. Você tem as câmaras arbitrais que demandam por serviços de contabilidade, né? Você tem os próprios escritórios de advocacia que precisam de mão de obra específica, né, da parte de contabilidade para trabalhar como assistente técnico também, revisar, né, os cálculos, acompanhar o trabalho do perito do juízo. Então, existem diversas possibilidades para além do perito do juízo, né, que é aquele nomeado lá, oficial. A própria norma ela vai elencar os tipos de peritos que existem, né? Tem ainda, para quem é concurseiro e gosta da área de perícia, existem os peritos, os chamados peritos oficiais, né? Geralmente nas polícias, né? Polícia Civil, Polícia Federal, existe cargo de perito contábil nessa parte que vai tratar mais da esfera criminal, né? Que é uma esfera aí que quem não é de dentro dos órgãos é mais difícil de atuar. Mas existem diversas possibilidades dentro da área de perícia, né? Até concurso público para você ser perito da polícia, alguma coisa do tipo. Além do perito do juízo, o que eu vejo assim de quem é de fora, sabe, né? É que acho que o perito só pode ser perito, só pode trabalhar quando você é nomeado pelo juiz. Né? E não, essa As é uma pessoas têm esse das. sentimento, né? Que é só É, esse caminho, né? essa é uma das possibilidades. E para quem está iniciando, eu diria que é uma das possibilidades mais complicadas no início, né? Porque demanda tempo que você passe a constar no cadastro daquela vara, e o juiz te nomeie para alguma perícia. Então, existem possibilidades de início, pelo menos,
mais rápidas, vamos dizer assim, para quem quer se inserir, né? Trabalhar como assistente técnico, ou de uma causa específica, ou se vincula com algum escritório de advocacia que pega muita coisa nessa área, né? As câmaras arbitrais, que também ainda são pouco divulgadas, né? Mas que tem um trabalho que demanda muito a atividade do perito. Então, tem um leque aí relativamente amplo de possibilidades para a gente começar a trabalhar na área. Eu te perguntei isso, é porque às vezes as pessoas perguntam tanto, né, que acham que é um mundo assim, meio fechado, né? Quais são as possibilidades, porque as pessoas só enxergam, né, a questão do perito lá da vara, né, e tal. Eu sei que existem várias outras, né? Mas as pessoas não conseguem enxergar esse universo de possibilidades. Tem uma pessoa que perguntou aqui, João, que o perito oficial, ou seja, o perito concursado, ele pode realizar uma perícia judicial? Pode, mas não vai funcionar da mesma forma que um perito profissional liberal. Tá? Ele vai atuar em causas, ele vai atuar como perito oficial. Então, perícia geralmente você cai no ambiente judicial, tá? Mas aí você não vai ser o perito do juízo. Eu acredito que é isso que tenha sido a intenção da pergunta. Você vai ser o perito que vai analisar aquela causa enquanto perito oficial. É diferente da figura perito do juízo, tá? Então, se, por exemplo, por algum motivo, o juiz solicita que a Polícia Federal, sei lá, a Polícia Civil, né, realize uma perícia, então você vai lá enquanto perito concursado lá e faz o seu trabalho. É diferente dessa figura que é nomeada profissional liberal perito pelo juiz. Não se confunde a atuação dos dois no ambiente judicial, mas tem espaço para os dois, tá certo? Vamos aproveitar esse momento agora que a gente está chegando no momentinho final. Se vocês quiserem fazer perguntas, gente, pode colocar aí nos comentários que a gente vai conversando aqui com o João. A Thaís, ela perguntou se é oferecida alguma comissão aos escritórios de advocacia. Não, não se deve fazer isso, né? Vai até de encontro às normas éticas da contabilidade. Se alguém faz, Thaís, não é seguindo os preceitos da norma, tá? Se alguém faz, está errado e cabe até denúncia, etc. Isso não é uma prática legal de se fazer. O correto é você preste seu serviço e recebe pelo seu serviço, tá? Sim, claro. Mais alguém, gente, gostaria de fazer pergunta? Vamos aproveitar aí o mestre, viu? A oportunidade. Simbora. João, tu começou a atuar logo Só uma curiosidade, né? Você começou a atuar como perito contábil assim que finalizou a graduação ou já vinha já... Antes de finalizar a graduação, né? Eu sou um pupilo aí do mestre Paulo César, né? Ah, Eu comecei a trabalhar para ele, com ele, em 2000, e agora eu vou entregar, né? 2011. Em 2011, comecei em 2011, eu comecei a trabalhar com ele, com perícia. Na época eu era estagiário, né? não tinha E melhor aí, mestre. não, foi Tinha que uma ser escola ele. realmente fantástica, né? E tudo do que eu sou enquanto perito realmente vem das contribuições aí do mestre Paulo César. Tive a oportunidade de trabalhar muito ao lado do Gleidson também, né? Que é um grande Gleitz é perito aqui. outro, né? Outro amigo. E então eu já tinha essa bagagem, me formei no final de 2012. Então, quando eu estava formado, que aí comecei a partir para a carreira solo, eu já tinha uns quase 2 anos aí de experiência que me ajudou muito, né, nesse sentido. A Mara está perguntando se já tem alguma orientação sobre a prova para o CNPC desse ano. Ainda não, por conta da pandemia, né? Como eu disse, em situação normal, geralmente ela ocorre em setembro, o edital, numa situação normal, já deveria ter saído, alguma coisa do tipo, mas olha aí, Gleison está acompanhando aí a live, grande Não Gleison. é? Ele está aqui. Seja bem-vindo, amigo. Professor, gente boa. Mas
especificamente esse ano a coisa ainda está um tanto incerta, né? Com essa relação, por conta da pandemia. Ah, existem os decretos, né, que proíbem aglomerações de pessoas, então como é que você vai pôr um monte de gente numa sala para fazer uma prova? E ainda não se sabe a extensão, né, até quando esses decretos vão ou não. Tá meio Enfim, delicado o processo, né? tá, ainda O está tudo Antônio, incerto. pois é. Oi. O Antônio está perguntando como é que faz o cadastro nas varas para prestar os serviços enquanto perito. Via de regra é indo lá. É indo lá perguntando como é que funciona, porque cada uma tem sua dinâmica, tá? Mas existe, por exemplo, assistência judicial gratuita, a JG, que apesar desse nome não significa que o perito vai trabalhar e não receber, né? Que é gratuita para a parte, né? A parte não vai pagar, tá? Mas o perito recebe. E aí, por exemplo, a Justiça Federal, ela já permite que você se cadastre no próprio sistema da Polícia Federal, da Polícia não, da Justiça Federal, tá? Então você pode acessar o site da Justiça Federal, ela vai dizer quais são os documentos que você tem que anexar, etc. Então, lá já existe essa possibilidade. Mas vara a vara é meter a cara aí. Ou manda um e-mail, né? Manda um e-mail perguntando como é que faz. Que algumas já permitem, você envia o documento por e-mail, né? Preenche alguma ficha, algum formulário. Outras não, vamos dizer que você tem que ir lá entregar. Então ainda não tem um padrão. Eu acho que não vai ter esse padrão de como se cadastrar. É meter a cara e ir atrás, tá? Entendi. A Sheila está perguntando, caso o serviço de perito contábil pode estar ligado nas atividades de escritório contábil? Sim, pode. Agora, existe até uma discussão aí, você vai ser nomeado enquanto pessoa física, tá? Até porque você precisa ter lá o seu CNPC, etc. Mas sim, você pode ter um escritório de perícia contábil, por exemplo, né? Que eu acho que é o que. Até porque, acho que a pergunta foi nesse sentido, né? Até porque, por exemplo, é permitido que o perito, embora ele seja nomeado de forma pessoal, né? Então, nomeado é a Sabrina ou o João, mas você pode montar uma equipe para fazer o trabalho, tá? Tem Então, problema. você pode sim, mano. Não tem problema nenhum. Você pode sim, então, ter o seu escritório que atua com isso. Só lembrando que o ônus e o bônus é sempre do perito, tá? Porque Então, foi se ele que sua foi o equipe. nomeado, né? O nomeado é ele. Então, o ônus e o bônus é dele. Mas ele Não é o pode sim dono do formar uma escritório, equipe. né? Que pode ser outro contador, né? É, então, se a equipe fizer um excelente trabalho, quem vai receber os louros é o perito, que foi nomeado. Ou Se não. a equipe ou alguém da equipe fizer alguma besteira ali, passou batido, né, entregou com besteira, quem vai sofrer o ônus é o perito do mesmo jeito, tá? Eu acho que até o Arnaldo, né, ele comentou isso daí. Você transfere, como se fala, acho que tem uma norma profissional que diz isso. E não vale só para perito, tá? Isso vale para contador no geral. Geral, exato. Você transfere trabalho, você não transfere competência. Tá? Acho que é esse o termo que a norma fala. Você não transfere responsabilidade, perdão. Né? Você transfere uma parte do trabalho, mas você não pode transferir, terceirizar a responsabilidade. Ela é sua. Enquanto contador, enquanto perito, enquanto auditor, o que seja. O Rogério ele está perguntando que não tem experiência e está perguntando, né? Dificulta a minha entrada na área de perícia? Olha, Rogério, primeiro, satisfação, Revelo, foi meu aluno, né, Rogério? Eu acho que em qualquer área, né, é difícil você iniciar. Perícia não é diferente disso. Mas é meter a cara, porque, por exemplo, eu estava vendo os números da última prova. No Brasil, eu acho que não teve 500 aprovados no EQT, no Exame de Qualificação Técnica, ano passado, tá? E eu tiro, por exemplo, pela minha numeração, né? A minha numeração no cadastro lá é 5.000 e alguma coisa. E eu, como bom brasileiro, eu deixei para enviar meus documentos aos 45 segundos do tempo, quase que perdi o prazo. Então, ou seja, Nossa, eu fui um dos últimos a ter meu cadastro validado lá antes da prova.
né? E eu fui os 5.000 e alguma coisa. E é um ritmo aí de que menos de 500 pessoas por ano entram para esse cadastro, né? E aí vamos levar em conta que sempre pode ter alguém que não cumpriu o PEPC, ou alguém que se aposentou, mudou de área, enfim. A gente deve estar falando aí de uma lista de, no máximo, 8, 9 mil peritos contábeis, não é? Nesse cadastro, para uma demanda gigantesca. A gente sabe o tamanho que a gente tem da justiça, né? São muitos Então é uma área processos, assim, né? é muito processo, e cada processo, via de regra, vai demandar 3 peritos, né? O do juiz, o do autor e o do réu. Então daí você veja que é uma área que demanda muito profissional e que ainda não tem tanto profissional assim devidamente qualificado, tá? É uma lista de menos Dado, de né, 10 Clara? mil. É uma lista de menos de 10 mil, e aí a gente pensa o seguinte: Recife, né, ou grandes capitais, talvez já tenham uma demanda razoavelmente suficiente. Mas se a gente parte para pensar lá para os interiores, para as cidades mais distantes, que continua tendo justiça, continuam tendo causas, Funcionando, né? A e aí mesma a gente dinâmica, tem né? que. Pois é, eu vejo o seguinte: é difícil começar, como em qualquer área, né? Nenhuma área é fácil, tá? Mas tem Começar. que ter um começo, né? Mas, Tem um começo. mas é meter a cara mesmo. Mesmo com a experiência que eu já tinha lá com o Gleison, com o Paulo César, quando eu parti aí carreira solo, mas é meter a cara mesmo. Fui nas varas, perguntei o que é que precisava. Muitas eu não tive retorno, né? Mas outras eu tive. Então deixei lá a documentação, e algumas eu fui sendo chamado, outras mesmo deixando a documentação não fui chamado. Mas uma hora começa a aparecer. Eu acho que é como qualquer início de carreira, tem que ter paciência e persistência, Não né? pode desistir nunca, todo mundo é brasileiro. Não, verdade. A Thaís pergunta aqui que tipo de perícias a AJG faz. Basicamente todas. Ela não restringe o tipo de perícia. Ela vai auxiliar o que se chama de justiça gratuita, que é o que todo mundo tem direito se tiver uma renda abaixo de um determinado piso lá, né? Então, se eu não posso pagar pela justiça as custas, tá? Então, a própria justiça, ela tem um fundo para isso, para remunerar os peritos que, porventura, precisem trabalhar nesse caso. Porque qual é a regra? É que os envolvidos vão pagar pela perícia. Mas se você é um dos envolvidos e você tem direito à justiça gratuita, você está livre de pagar, tá? Então, o perito não recebe? Recebe, ele vai receber desse fundo que a justiça tem, que remunera. Então, basicamente, pode aparecer de qualquer coisa aí na AJG, tá? Não tem Gleison restrição. está ressaltando aqui que existem muitos peritos que não estão no CNPC, mas que são nomeados pela Justiça. Delicado isso. Aquilo, infelizmente, cai naquilo que a gente tinha dito, né? Não só CFC e CRC, mas qualquer conselho de classe, eles têm essa relação consultiva com o CNJ, com a Justiça, né? Infelizmente, a palavra final é da vara, é do juiz. E aí acontecem essas situações aí que o Gleidson tá colocando. Mas é complicado, mas cabe ressaltar que você, enquanto profissional, você está vinculado de forma obrigatória ao seu conselho de classe, né? Então, pelo menos o conselho de classe você está desobedecendo, né? Arnaldo está falando aqui que é aquela ação que o CFC está fazendo gestão junto ao CNJ, né? Então, isso aí é bem Isso importante. já desde a resolução 2016 que eu vejo que o conselho está junto do CNJ para tentar, inclusive, unificar esse cadastro, né? Ainda não conseguiu-se, mas existe essa atuação, tá? Mas na prática hoje ainda acontece isso que o Gleison está colocando, em alguns estados mais, em outros estados menos, pelo que eu tenho conversado com os colegas, mas ainda passa.
infelizmente. E até tudo se normalizar, né? E as pessoas entenderem da importância, né, do CNPC, né? E entender, né, de todo esse contexto aí que se faz necessário, né? Eu acho que até vai levar um tempinho, né? Mas chega lá, um É, dia chega lá. leva tempo, mas é um caminho sem volta, na minha opinião. Caminho sem volta, exatamente. Já está É, normalizado, né? Não tem muito o que fazer, né? Só já, continuar. já, perfeito. João, a gente está aí nos minutozinhos finais. Você quer fazer as suas considerações? Bom, só tenho a agradecer muito, né, ao convite do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Pernambuco, agradecer a participação também com você, que é uma pessoa que eu admiro já de longa data, agradecer a contribuição de todo mundo aí nos comentários, a todo mundo que assistiu, né, algum trecho, a live toda. Só agradecimentos mesmo nesse momento final e estou à disposição para também quem quiser conversar sobre o assunto, né? Nesse mesmo canal aqui que eu estou logado junto com o CRC, quem quiser pode mandar alguma pergunta, alguma questão, tá? Estamos sempre abertos ao diálogo. Que bom. João, a gente agradece muito a sua participação, a sua contribuição que foi excelente, né, bastante relevante, né, para todos os profissionais, né, da área de contabilidade. Né? Gostaríamos de nos colocar à disposição sempre, porque somos colegas de profissão, né? O CRC é a nossa casa. E agradecer muito em nome do Conselho, agradecer muito em nome da nossa presidente Dordivânia Raj, todos os nossos conselheiros do CRCPE. A gente envia o nosso abraço a você e muito obrigado mesmo pela sua contribuição à classe contábil no dia de hoje, junto conosco aqui nessa live no dia de hoje, tá bom? Muito obrigada, agradeço a participação de todos também. Eu que agradeço. Obrigado, Sabrina. Vai ficar disponível, gente, aí vou colocar nos stories, ok? Um abraço a todos, bom dia, bom trabalho, boa semana. Se cuidem, né? Verdade, importante. Um abraço, tchau, Tchau. tchau.